Bom, olá a todos, bom, gente, vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre um texto muito interessante, que é uma daquelas séries crítica textual, né? Ou interpretação bíblica. Nós temos um texto aqui muito interessante, que no grupo de apologética, que eu faço parte, um amigo me perguntou se realmente, lá no livro de Juízes, capítulo 19, a partir do verso, a partir do primeiro verso ali, né? Falando sobre Jefté, que ele tinha que guerrear contra os amonitas, e assim que ele exterminasse o rei Amon, aquele que aparecesse diante dele depois de sua vitória, esse seria sacrificado a Deus. E, no entanto, o texto começa a recorrer dizendo que ele tinha ganhado a guerra realmente, e o voto que ele tinha feito com Deus, agora ele tinha que fazer, sacrificando essa pessoa que aparecesse. E, no entanto, aparece a filha dele, cantarolando, com um pandeiro nas mãos, né, um instrumento, e de repente ele rasga suas vestes, se lamenta. E algumas pessoas dizem, não dando continuidade no texto, dizem que Jefté sacrificou a sua filha, porque ele disse lá atrás que a primeira pessoa que ele faria o sacrifício em voto a Deus seria aquele que aparecesse. Tá, muito bem. Só que se nós analisarmos o texto claramente, nós vemos uma coisa aqui muito interessante. E é isso que eu queria abordar, e é isso que eu quero esclarecer para vocês, tá? Nós temos aqui o texto aqui, ó, Bairra Lael Yerba, né? E o que aparecer, né, para o Senhor, Bairra, deixa eu pegar aqui no texto aqui mais mais visível, que dá melhor para a gente ver, tá bom? E não, então nós temos aqui no verso 31, tá? Dizendo exatamente isso aqui, ó. Verraiá, né? Hayotse, e será o que sair, né? Asher Yetze, Eser, o que sair, sair, né? Midaletei, desde as portas, né? Beiti, a minha casa, Lekerate, para me encontrar, né? Esvi, no meu retornar, Shalom, em paz, Mipnei, desde os filhos, Amon, Amon. Aí agora tem aquele texto lá que eu grifei, tá? Vai errar e será. Laivá ao Senhor, né? Isso aqui que é interessante. Berra alitihu. Berraltihu, que é exatamente o que está escrito aqui. Só que é interessante que, aqui fica melhor para nós explicarmos, nós temos um sufixo pronominal aqui, ó, que é exatamente a terceira pessoa do masculino singular. Tá? Então ele está dizendo que, e tanto é que a tradução aqui está usando o artigo masculino, que é esse cara aqui, ó. Tá? E aqui o altirro, e o ofertarei. Quem ofertarei? O substantivo masculino está realmente dizendo aqui que é ele, não ela, tá? Então, o sacrifício não seria pela filha dele que apareceu. O sacrifício seria se ele tivesse um filho homem, tá? Mas se ele sabe que ele não tem um filho homem, é óbvio que ele não faria esse voto, correto? Perfeitamente. Mas se aparecesse um escravo dele, se aparecesse algum servo dele, se aparecesse alguém da família dele, entendemos isso aí agora? Porque o termo hebraico aqui, tanto no Códice Leningrado aqui, ó, Ru, tanto exatamente como nós temos aqui
Na Bíblia hebraica, nós temos também a expressão hu, ele. Tá bom? Agora, vamos dar uma olhada aqui na Bíblia hebraica Stuttgartense, tá? Aqui também tem ela, o aqui, ó. Verhaaltehu, ele. Olá, sacrifício, né? O sacrifício dele será um sacrifício, ou a oferta dele será o sacrifício. Vamos colocar assim para ficar melhor. Mas é interessante que nesse sacrifício aqui, nós temos uma letrinha D, que ela arremete exatamente para o aparato crítico aqui. Tá? No verso 29, nós temos aqui o A, nós temos aqui a letra B, nós temos aqui a letra D, 30 aqui, ó. Tá? O 31, que eu quero, que é o verso 31, aqui já começa o verso 32, 31 começa aqui, ó. Vem todo esse texto aqui e ele termina na letra D. Então nós temos aqui, ó, 30 e o 31. 31 aqui o A, o B, o C e o D, tá? Aqui no 31 nós temos o A, nós temos o B, tá bom? Nós temos a letra C e nós temos a letra D. Então ele está dizendo que existe aqui uma observação. Que observação é essa aqui, ó? Muitos manuscritos, tá? Aqui, desculpa, é esse aqui, ó, que eu estava lendo 33A, mas é o 31D. Poucos manuscritos maçoréticos, como a Peshitta, traz a expressão Leá e depois da consoante AIN, ele está dizendo que o resto do manuscrito está correto. Então, nós temos aqui uma preposição le, que é para. Então, e a oferta do sacrifício dele é para oferta, ou para um voto, tá bom? Agora, veja bem que nós temos aqui o sufixo pronominal da terceira pessoa, tá? O Códice Leningrado, como eu já mostrei aqui também, tem um sufixo aqui da terceira pessoa, mas é interessante que aparece a filha dele. E por que então que ele rasga as vestes dele? Se ele disse que a primeira pessoa que aparecesse, né, teria que ser feito como sacrifício. Era óbvio que ele tinha que fazer o sacrifício da filha, né? Mas veja bem, dentro da cultura judaica, quando o autor escreve, ele coloca que o filho homem é o mais importante da linhagem familiar. Não era a mulher. Tanto é que ele coloca o sufixo pronominal da terceira pessoa aqui, do masculino singular. Mas veja bem uma coisa interessante. Eu tenho aqui nas minhas mãos aqui, a gramática de Paige Kelly, né? Na lição 9, falando sobre os pronomes pessoais independentes ou separados. Pronomes pessoais independentes são escritos de forma separada como os pronomes pessoais retos no português. Eles podem ser sujeito de uma frase, mas nunca objeto direto de um verbo, nem complementos de uma preposição. Para indicar funções sintáticas do pronome que não há do sujeito, colocam-se formas pronominais especiais, como sufixos em verbos, substantivos e preposições. Essas formas sufixadas serão apresentadas em lições posteriores. Então você tem aqui as formas dos pronomes pessoais independentes, que é ani ou anohi, que quer dizer eu, que é a forma comum singular, pode ser masculino ou pode ser feminino. Nós temos o atá, que é tu, a segunda pessoa do masculino singular. Nós temos at, que é tu, segundo feminino singular. E nós temos aqui, então, a expressão ele, com o vav aqui, certo? Você note que o aleph, ele não se encontra aqui. Como o aleph, ele é uma consoante, tá? Como é que eu vou dizer a você assim? Ela não tem som, tá? Ela pode aparecer ou pode não aparecer dentro do texto, assim como o ain também. Então, ela não faz diferença nenhuma, tá bom? Então, ele aqui é usado no terceiro masculino singular.
Mas temos uma coisa interessante aqui, ó. Ela, que é ri, ele faz uma observação aqui também, ó. O terceiro feminino singular também pode ser ru nos livros do Pentateuco. Então, note que o gênero feminino aqui é ri, terceira pessoa feminino singular, de acordo com Page Kelly na sua gramática hebraica aqui. E ru é o terceiro masculino singular. Mas ele está me indicando também aqui que ru, como está aqui, ele também pode ser feminino singular. Então, aqui nesse texto, eu poderia colocar ela, que ela seria sacrificada como oferta? Não. Por quê? Porque o livro que nós estamos lendo é o livro de Juízes. Juízes não faz parte do Pentateuco, como exatamente o Page Kelly diz aqui, ó, nos livros do Pentateuco. O Pentateuco são Breshit, Shemot, Vayekra, Devarim, Shemot, Breshit, Shemot, Vayekra, Devarim e o outro agora não me recordo. Mas os livros do Pentateuco. E Juízes não fazem parte do livro do Pentateuco. Tá? Aqui nós temos aqui a estrutura hebraica aqui, que é exatamente do Códice Leningrado, da forma que está aqui, tá bom? A outra é Devarim, tá bom? Breshit, Shemot, Vayekra, Devarim. A outra agora eu esqueci mesmo, mas tudo bem. Então, o que aconteceu com a filha de Jefité, então? Já que ele fez um voto a Deus, tinha que haver um sacrifício. Quando nós falamos de Olã, que é sacrifício queimado por inteiro, nós temos que entender também que a palavra sacrifício, ela tem uma vertente muito grande. Tá? Nesse caso aqui, o sacrifício que ele estaria fazendo, o voto, não seria um sacrifício de morte. Porque ele sabe muito bem que Deus, ele não recebe sacrifício humano. Tá bom? Então, o que aconteceu então com a filha dele? Então, eu tenho um livro aqui, do Norman Geisler, que ele é um apologeta muito bem respeitado, e ele traz exatamente um comentário sobre esse texto aqui. Ó. Como é que Deus poderia permitir que Jefité oferecesse sua filha em holocausto? O problema. Antes de sair para a batalha contra os filhos de Amon, Jefité fez um voto ao Senhor através do que ele ofereceria a Deus em holocausto. Quem primeiro da porta de sua casa lhe saísse ao encontro, caso o Senhor lhe concedesse vitória sobre os seus inimigos, e quando Jefité retornou, a primeira pessoa que saiu do seu encontro foi a sua filha, e ele recusou-se a não honrar o voto que haveria feito. A Bíblia, no entanto, diz com clareza que o sacrifício humano é uma abominação ao Senhor. Como é que Deus poderia permitir que Jefté oferecesse sua filha e ainda relacionou-o entre os campeões da fé em Hebreus? Então veja bem que saiu ao encontro foi sua filha, tá? Não foi o seu filho, ele não tinha filho. Códice Leningrado aqui está dizendo que é ele, oferta de oferenda, ele, não ela. O texto hebraico aqui, ó, está dizendo que Ru é ele, mas no Pentateuco é ela. Então, há um erro aqui, então, de posição do sufixo pronominal, tá? Em relação àquilo ali, ok? E a Bíblia do Antigo Testamento aqui também, o interlinear fala a mesma coisa, e o ofertarei. Bom, se nós analisarmos aqui muito bem aqui, nós vamos ver que no verso de número 31, tá? E eu queimarei em sacrifício aquele, não aquela, que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu o oferecerei em sacrifício a ti. Se fizeres como eu vi os amorritos, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro. Então, o texto continua dizendo
que ele rasgou as suas vestes e se lamentou diante do Senhor. Mas por que ele se lamentou? Aí as pessoas pegam o texto dizendo que ele se lamentou ao Senhor e agora ele vai ter que sacrificar a filha dele. Não, ele não se lamentou ao Senhor. Ele rendeu graças a Deus por não ter um filho, homem, do jeito que está exatamente no texto aqui para fazer esse sacrifício. Então, quando diz que ele se lamentou, ele está se felicitando diante de Deus por não ter um filho. É como se dizer assim, graças a Deus eu não tenho um filho, porque eu fiz um voto com o Senhor lá atrás dizendo que o meu filho seria sacrificado e quem me aparece é a minha filha. Então o texto está corretíssimo. A interpretação e essa colocação do sufixo pronominal aqui foi exatamente o que aconteceu quando nós vemos essa expressão ele, no terceiro masculino singular, mas ela, terceiro feminino singular, também é usado nos livros do Pentateuco e tem a mesma forma do sufixo pronominal masculino. Então, o texto está correto. Jefté não pediu a sua filha em sacrifício. Jefté não entregou a sua filha em sacrifício como oferenda a Deus, tá? E isso está bem claro nos textos, está bem claro na gramática e foi um erro de interpretação posterior, tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu acho que eu falei muito bem, detalhadamente, colocando os pontos chaves, tá bem? Colocando ali a questão das decências e das indecências do texto. E espero que você tenha compreendido e olhe o texto com a perspectiva assim, ainda como uma fase de transição. Deixe o texto responder o seu próprio texto, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos então numa próxima aula.